Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre comunicação não violenta, ou CNV para os mais íntimos. É uma ferramenta extremamente poderosa de resolução de conflitos e de relacionamentos, que vem ganhando bastante relevância no mundo como um todo. E é uma ferramenta que ela tem como pretensão estimular a compaixão, a empatia dentro dos relacionamentos. Dentro da comunicação não violenta você vai aprender que nada do que a gente falou para trás foi em vão. A gente pode aplicar praticamente tudo que a gente viu no nosso curso utilizando essa ferramenta. Então, como eu falei, é uma ferramenta fantástica para resolução de conflitos. Ela é utilizada amplamente, inclusive em momentos de conflitos diplomáticos. A comunicação não violenta, esse termo não violência, ele já vem desde muito tempo, onde a resolução de conflitos ela vem muito mais pelo comunicar, pelo protestar, por realmente colocar na mesa as demandas, do que realmente agir com violência. E isso a gente vê aí nos movimentos puxados por Martin Luther King, por Gandhi. Então, o grande ponto da comunicação não violenta é a clareza nos relacionamentos, a clareza na comunicação. É realmente uma comunicação extremamente limpa, objetiva, compassiva e empática dentro dos relacionamentos. A CNV, ela segue um processo na hora de você comunicar. Esse processo tem alguns elementos que são compostos pela observação, pelo sentimento, pela necessidade, pelo pedido, e a gente vai entrar um pouco no que é cada um aqui na hora de você montar a sua comunicação, certo? Então, o primeiro elemento é a observação, e quando a gente fala em observar, a gente fala em olhar para a situação de maneira plena, de maneira atenta, entendendo de fato o que é que aconteceu ali. E para isso eu preciso dar atenção plena, que é algo que a gente já falou muito aqui, e a gente precisa tirar de lado o julgamento, que foi algo que a gente aprendeu dentro da empatia. Então, quando você vai comunicar com o CNV, é preciso realmente você colocar o fato, de fato, o que foi que aconteceu naquela determinada situação. Nem dizendo que a situação foi feia, que foi bonita, que foi certa, que foi errada, mas sim o que é que de fato aconteceu. E usar algumas palavras, de certa forma, já trazem algum tipo de julgamento. Então, quando você fala que nunca a pessoa faz isso, ou quando sempre a pessoa faz aquilo, ou quando a pessoa é aquilo, são generalizações que a gente faz, e quando a gente generaliza, a gente já está julgando de alguma forma, certo? Então sejam específicos no que vocês estão colocando na comunicação de vocês. Um outro elemento da comunicação não violenta é o sentimento. Então a gente precisa aprender a identificar as nossas emoções quando determinadas coisas acontecem, para que a gente possa colocar isso na mesa dentro da ótica dos relacionamentos. Então aqui existe muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade realmente é essa capacidade de colocar na mesa coisas que nos incomodam, mesmo quando a gente está realmente emocionalmente exposto. Então, você tem a observação, então foi o que de fato aconteceu. Então, olha, quando você faz isso, ou quando isso aconteceu, eu me senti dessa forma. Então, você já está começando a montar o teu estilo de comunicação baseado na CNV. Primeiro, você traz o que de fato aconteceu, sem nenhum julgamento, mas você diz como você se sentiu em relação àquilo, certo? Então, não é algo estático, é a tua verdade sobre aquilo, é o que foi gerado dentro de você. Importante, né? O Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele diz que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, sempre quando a gente explode, quando a gente grita, é porque algo aconteceu de uma maneira que a gente não queria. Então, quando a gente olha para a emoção de raiva, é muito disso, né? Quando algo bloqueia, quando algo impede, quando algo sai fora da linha do que a gente quer, é onde começam a surgir os conflitos. E a gente precisa entender quais são essas necessidades que muitas vezes nem sempre estão claras, né? E essas necessidades fazem parte desse processo da comunicação não violenta, né? É entender o que é que é preciso, o que é que você precisa, o que é que você queria, o que é que você buscava ali naquela situação. Então, pegando um pouco do processo, né? Então, no início você observou, você diz, olha, quando isso acontece, quando isso aconteceu, eu me senti assim, tem a etapa do sentimento, e eu preciso que as coisas aconteçam dessa forma.
E aí isso é muito individual de cada um, mas aí você está sendo vulnerável colocando na mesa o que é que você precisa. E aí é importante, se você não valorizar a si mesmo, os outros não vão valorizar suas necessidades. Então, não esperem que as outras pessoas adivinhem o que você quer, o que você precisa comunicar. Então, essa clareza no relacionamento, essa clareza na comunicação, resolve boa parte dos conflitos, porque você já disse para outra pessoa como você precisa ser tratada, como você quer que aquela situação aconteça. E por último, a gente tem o pedido. O pedido é nada mais do que você dizer exatamente o que você quer dentro daquela situação. Olha, quando você fez aquilo, eu me senti assim, eu preciso disso, que tal você fazer isso por mim? Então, essa linguagem positiva faz total diferença, porque entre o que você não quer e o que você quer, tem todo um mundo de possibilidades entre o sim e o não. Então você precisa dizer exatamente o que você quer e o que você precisa dentro daquele contexto que você está abordando essa comunicação. Então, recapitulando, esse é o processo, né? A observação, o que é que de fato aconteceu, então é fato, não tem nenhum julgamento. O sentimento, qual foi a emoção envolvida, o que é que você sentiu diante daquilo, a necessidade, o que é que você precisa e o pedido, né? Que tal, qual é o sim que você quer. Então, trazendo aqui um exemplo para você, um exemplo com CNV e sem CNV. A esposa, ela estava com saudade de passar um tempo com o marido, que ela estava achando que trabalhava demais. E aí, como ela chegou para o marido dela para conversar antes de conhecer a CNV, então ela falou, não passa tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele disse que iria participar de um torneio de golfe, ou seja, ele não foi trabalhar. Ele foi fazer uma outra coisa, atendeu o que ela falou sim, mas o que estava por dentro, o que ela sentia, o que ela realmente precisava, não. Então, com CNV, com comunicação não violenta, como seria a comunicação? Então, a esposa ela poderia ter falado, né? Você tem chegado vários dias tarde no trabalho no último mês. Então, a observação, ela foi até específica. Olha, no último mês você chegou vários dias tarde do trabalho. E, inclusive, talvez ela pudesse até ser mais específica. Ó, dia tal, tal e tal, você chegou tarde do trabalho. Essa é a observação, esse é o fato, isso foi o que aconteceu. Ela não trouxe nenhum julgamento ali. E aí é o que ela colocou depois, os sentimentos dela na mesa. Eu e os nossos filhos estamos tristes. Então, por ele estar distante, que foi o fato, ela falou, olha, eu estou triste diante dessa situação. E depois ela falou o quê? Estamos sentindo falta de passar um tempo com você. Então, o que é que ela estava precisando ali? Qual era a necessidade dela? De passar um tempo ali com ele. E isso foi expresso de maneira diferente do que foi expresso na primeira vez. E por último, ela faz o pedido. Você poderia sair um dia por semana mais cedo para jantarmos juntos? Então entenda que a linguagem foi muito mais clara e objetiva e que isso aplicado nos relacionamentos faz total diferença. Então, olha para tudo que a gente aprendeu até agora, do início até aqui, desde o conteúdo sobre as emoções, de como funciona o processo emocional, a todo esse conteúdo que a gente vem trazendo aqui sobre relacionamentos e tenta aplicar no teu dia a dia, no teu cotidiano, identificando quais são as suas necessidades, quais são os teus sentimentos, qual é o teu estilo de comportamento, quais são as tuas preferências e aprenda a comunicar isso com a CNV de uma maneira muito compassiva, certo? Ouvindo com empatia. O que acontece? A comunicação é uma via de mão dupla. Aqui a gente falou muito sobre comunicar com CNV, comunicar com comunicação não violenta. Mas a gente precisa também aprender a ouvir sobre comunicação não violenta. Afinal, quem está aprendendo sobre CNV aqui são vocês, é você que está aqui, não é outra pessoa que está aí no relacionamento contigo. Então você pode conduzir uma conversa, uma discussão para dentro de uma ótica de CNV, para que você realmente consiga fluir esse relacionamento. Claro que com muita compaixão, com muita empatia. Então, se a outra pessoa está gritando e você está entrando ali num episódio de raiva, talvez você tenha que baixar um pouco o seu mood, se acalmar um pouco para ter essa conversa e ouvir com essa empatia, ouvir com essa compaixão que é necessária também dentro da CNV. Então, é importante presença. Então, a gente falou muito sobre empatia e falou da importância da presença, né? Então, esteja lá, concentrado na mensagem que a pessoa quer te falar. E nem sempre ela vai te jogar isso da melhor maneira, ela vai falar isso da melhor maneira. Então é preciso que você esteja atento para pegar esses detalhes
que ela não vai te falar. Procura identificar qual o sentimento, qual a emoção que está ali envolvida. Pode ser um episódio de raiva, como pode ser um episódio aí de tristeza que a pessoa está passando. Então tenta identificar qual é a emoção que está ali envolvida, qual o nível de intensidade, está muito alta, está muito baixa. Esteja atento às necessidades e os pedidos dessa pessoa, e nem sempre ela vai te falar necessariamente o que ela quer. Então utilize da urgência de se explicar, evite essa urgência de se explicar, e deixe o outro falar. A concentração no que está acontecendo é no outro. Não dê conselho, simplesmente escute, pergunte, seja curioso sobre o que é que está acontecendo ali. Por mais que a pessoa não esteja expressando o que realmente precisa naquele momento, você conhecendo do caminho da CNV, você vai tentando entender, tá, o que é que de fato aconteceu, qual o sentimento ali envolvido, o que é que a pessoa está precisando, mesmo de verdade, e o que é que ela está pedindo ali para você nas entrelinhas. Talvez aquele choro, aquele grito seja um desespero da pessoa porque algo que ela queria não aconteceu. Então esteja atento a isso, parafraseie. Então, se alguma frase da pessoa não ficou clara, você repete. Ou então, se alguma frase te chamou a atenção, você repete para que a outra pessoa tome consciência de que ela falou aquilo para você e comece a entender o que é que está acontecendo. Você pode jogar hipóteses também do ponto de vista, tá, você está com raiva por causa disso? Ou é por causa disso? Então, ter esse jogo de cintura, eu vi com empatia, se utilizar da CNV, é uma ferramenta extremamente poderosa. E de verdade, por experiência prática, às vezes a pessoa vem com 7 pedras na mão para jogar em você, e a partir do momento que você se conecta com compaixão, traz uma fala mais mansa, mais empática, a pessoa já se desarma e já fica totalmente entregue ali àquele processo. Então não deixe de tentar, não deixe de praticar. É super importante entender quando a gente fala de relacionamentos, é que ninguém muda ninguém, e que mudança também não é do dia para a noite. Comunicar a mudança que é preciso é importante para você, então utilize dessas ferramentas para você comunicar o que você precisa, mas não espere que a pessoa mude da noite para o dia, certo? E tenha autenticidade também, seja você. Não adianta também você simplesmente adaptar todo o teu estilo de comportamento por uma outra pessoa. Tenha entendimento que um relacionamento é um balanço, é um equilíbrio. Utilize da CNV, utilize todas as outras ferramentas para garantir que você tenha relacionamentos saudáveis. E a gente chega ao final do nosso curso, um curso extremamente rico, né, do ponto de vista bibliográfico. Inteligência emocional é um tema que muitas vezes o pessoal fala, isso é coisa de coach, tem muito oba-oba, mas não. Tem muita ciência, tem muita técnica por trás, então tem todo um embasamento bibliográfico em tudo que eu falei para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre inteligência emocional, fica à disposição os meus contatos e continuem se desenvolvendo nesse âmbito. O que eu trouxe para vocês aqui é uma gota num oceano de conteúdo que existe sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, e existe muito mais coisa para você aprender e se aprofundar por aí. E inteligência emocional é prática, né? É colocar isso no dia a dia. Não adianta você chegar até aqui e não colocar tudo isso que a gente vem falando em prática. Então, faça os exercícios, vai trazer grandes ganhos para você. Tenta de maneira intencional na tua rotina colocar isso em prática. E a gente se encontra nos fóruns, no Tira Dúvidas. Contem comigo e muito obrigado.